vou tentar aqui abordar essas relações, que são relações de amor-ódio entre Foucault e a psicanálise, para ver se não dá para pensar esse paradoxo de uma psicanálise Foucaultiana, precisamente. Então, vou começar por introduzir essa questão, logo vou tentar problematizar o que está em jogo aqui, e logo vou anunciar os pontos que vou tentar levantar sobre essas relações entre Foucault e a psicanálise, sobre as aproximações possíveis, mas também as separações, as diferenças. Então, desde o seu primeiro livro, que é Doença Mental e Psicologia, em 54, Foucault mostrou um grande interesse na psicanálise. O diálogo com a psicanálise não é episódico na obra de Foucault, é constante, desde a introdução ao sonho e à existência de Binswanger em 54 até os últimos cursos no Collège de France, nos anos 80. Mas as relações de Foucault com a psicanálise são ambivalentes, são tumultuosas e levam a uma oposição clássica entre, por um lado, uma vulgata psicanalítica que quer instituir um Foucault contra a psicanálise, e, por outro lado, alguns Foucaultianos, como Didier Ribon, como David Humphrey, que declaram a necessidade de escapar da psicanálise. Então, se por um lado a crítica da psicanálise por Foucault é constante, o discurso Foucaultiano, não obstante, não se teria desenvolvido sem a psicanálise. Porém, pode a psicanálise hoje em dia se desenvolver sem o discurso Foucaultiano? É a pergunta que queria colocar aqui. Em outros termos, trata-se de saber como considerar os ataques de Foucault à psicanálise, e será que essa perspectiva de desconstrução se revela tão anti-psicanalítica? Em outros termos, não pode a psicanálise beneficiar dessas críticas de Foucault? Aqui vou tentar apresentar uma dupla tese. Primeiro, acho que cabe pensar Foucault com a psicanálise e não contra a psicanálise. Ou seja, que as construções epistêmicas de Foucault sobre a psicanálise valeriam como apoios à psicanálise mais do que como ataques à psicanálise. É a minha escolha de leitura. E se revelam essas construções várias vezes muito psicanalíticas. Isso, obviamente, implica repensar, de uma forma particular, o aparelho teórico e clínico da psicanálise. E a segunda tese seria que, várias vezes, quando Foucault não aborda diretamente a psicanálise, ele desenvolve afinidades com a psicanálise. Isso fica destacado ainda mais na série de trabalhos sobre a ética e as práticas de si no último Foucault. Então, decido aqui, o que tento fazer é de virar pelo avesso a distância que Foucault coloca com a psicanálise. E escolho ler essa distância como distância da psicanálise com ela mesma. Mais claramente, a minha hipótese de leitura aqui é que a oposição de Foucault à psicanálise, que se manifesta progressivamente de uma forma cada vez mais engajada, corresponde, a meu ver, a uma verdadeira atitude psicanalítica. Na sua intervenção nos Estados Gerais da Psicanálise, Derrida fez a diferença entre uma resistência à psicanálise
conhecida desde Freud, tem várias áreas que resistem à psicanálise. Então, por um lado, uma resistência à psicanálise, e por outro lado, uma resistência da psicanálise, tanto em pensar fenômenos novos, como em pensar os antigos fenômenos desde perspectivas inovadoras. A crítica da psicanálise que Derrida salienta aqui consiste em deixar de se colocar em crise, precisamente. E é o que Derrida chama de resistência autoimune a si mesma e ao seu exterior. Então, eu acho que, ao refutar a psicanálise, ao resistir a uma psicanálise estabelecida, instituída e não questionada, Foucault daria à psicanálise ferramentas para contornar a resistência da psicanálise a ela mesma e ao seu exterior. Então, é nesse sentido que pergunto se existe uma psicanálise Foucaultiana. Tentemos problematizar isso. Diria, de forma geral, que um objetivo essencial das análises de Foucault, que elas se apliquem a Binswanger, a Freud, à loucura, ao poder psiquiátrico, às condições de constituição dos saberes, aos jogos de forças, aos sistemas de penas, à sexualidade, às práticas de si. Diria que essas análises, o objetivo essencial, um dos objetivos essenciais é destacar a veridição dos discursos analisados. Veridição, veridiction em francês, dizer verdade. O que é isso? Veridição designa o estudo das condições nas quais surge o saber articulado por alguns campos, sejam o que forem esses campos, e o estudo dos efeitos de poder que resulta desse saber. Isso é a perspectiva, o processo de veridição que Foucault faz na sua abordagem. Por exemplo, Foucault escreve no Nascimento da Biopolítica: não é a história do verídico, nem a história do falso, mas a história da veridição que tem importância política. E dizer que o problema consiste em destacar as condições que deverão ser cumpridas para que se pudesse formular sobre a loucura discursos que podem ser verídicos ou falsos, segundo as regras da medicina, da confissão, da psicologia ou da psicanálise. Veridição, então. Porém, essa veridição não fica separada da verdade, porque tem alguns pesquisadores que acham que veridição é uma coisa, a verdade é uma outra coisa. O Mauro Basauri, que é um pesquisador sobre Foucault, acho que chileno, segundo ele, quando Foucault aborda a psicanálise, as críticas de Foucault apontam só os efeitos do dispositivo psicanalítico e não a justeza, as modalidades. Elas abordariam só as modalidades externas de veridição e não a gramática interna do dispositivo da psicanálise. Eu não concordo com essa leitura, porque se Foucault coloca a ênfase nas condições de surgimento de tal ou tal verdade, essas condições é que determinam cada vez uma verdade particular, ou seja, a verdade não está fora das condições do surgimento dela. Afirmar que Foucault desvincula a verdade quanto gramática interna da veridição quanto sistema de condições externas acabaria despolitizando e deshistoricizando o uso que ele faz do termo de verdade. Isso significaria desvincular a verdade do perspectivismo nietzschiano, do qual Foucault se reclama. Isso significaria ignorar que todo saber nasce de práticas de poder. Isso significaria postular um conteúdo em termos do saber que seria independente das suas condições externas. Em uma palavra, isso seria totalmente negligenciar os próprios objetivos da perspectiva arqueológica e genealógica de Foucault. Então, se essa busca de veridição almeja identificar
os jogos estratégicos de regras, as relações de poder que condicionam a emergência de um discurso, trata-se então de definir as condições de enunciação de um enunciado ou de vários enunciados. Será que, através da mesma influência de Nietzsche, as perspectivas da psicanálise e de Foucault não teriam um objetivo comum? Efetivamente, frente a todo o processo discursivo, qual é a atitude da psicanálise? A psicanálise aqui visa interrogar a libido scienti, as motivações para conhecer, que animam qualquer processo, qualquer discurso, desvelando a pulsão de saber como sublimação da pulsão de domínio. Freud revela o fundamento pulsional de todo o conhecimento e atribui à psicanálise a função de articular uma crítica generalizada das implicações metafísicas, inclusive psicopatológicas, de toda a teorização e de todo tipo de saber. Ora, quando digamos a psicanálise, o que quer dizer esse singular um pouco abstrato? A meu ver, remete a uma disseminação de discursos e de práticas chamadas de psicanalíticas, cuja unidade é só epistêmica e ética. O que quer dizer isso? Quer dizer que se trata aqui de um paradoxal saber do inconsciente, que desconstrui a própria noção de saber a partir de categorias positivas. A ruptura epistemológica do discurso psicanalítico consiste em apontar o desafio e os limites de todo o processo cognitivo inscrito numa visão positiva do saber. Ontem estávamos se falou muito do ceticismo, e isso uma dimensão totalmente cética da psicanálise. A psicanálise salienta, ou pretende salientar a infiltração do saber com motivações outras do que do saber, de estímulos pulsionais no plano subjetivo ou dispositivos de poder ou de poderes no plano coletivo. Então, todo discurso, para uma abordagem psicanalítica, todo discurso inscrito nos processos secundários da linguagem e da lógica se fundamenta, na verdade, nos processos primários que escapam totalmente às regras da constituição do saber. O que é então esse saber do inconsciente? É aquele que visa a enunciação em vez dos enunciados. É dizer, a significância de um discurso clínico, teórico, não reside nos diferentes sentidos positivos articulados pelos conteúdos desse discurso, mas reside na origem do discurso e no seu destino. Quem fala? Pergunta Freud. E para quem está endereçada essa fala? Isso é a pergunta essencialmente psicanalítica. Foucault, é óbvio, não considera o sujeito aqui, mas as formações discursivas e as relações de poder. Mas não daria para dizer aqui que a questão da veridição é eminentemente psicanalítica, e mais, que a questão da psicanálise destaca então o duplo sentido da veridição, tanto na obra de Foucault quanto na perspectiva da psicanálise. Na obra de Foucault, duplo sentido. No plano coletivo, o que é a veridição? No plano coletivo, são duas coisas. A veridição é a perspectiva arqueológica, é dizer, estudar as condições de possibilidade da produção da verdade inscrita numa trama do espaço social e histórico. No plano coletivo também é a perspectiva genealógica de Foucault, é dizer, libertar os saberes assujeitados, mostrar como tem saberes que se fazem por hegemonia e que não deixem outros saberes se expressarem, que se opor à hegemonia de um discurso único, formal e científico. E no plano individual, o que quer dizer veridição na obra de Foucault? O termo se remete ao Foucault dos anos 80, que tenta estudar os efeitos do dizer verdade sobre o sujeito. O que acontece quando
Ele se dirige às filosofias grego-romanas e pergunta o que é que acontece quando alguém pretende dizer verdade. Quais são os efeitos desse dizer verdade e das práticas de si que resultam desse dizer verdade. Então, dois níveis, coletivo e individual subjetivo, na veridição em Foucault, e, da mesma forma, na psicanálise tem dois níveis de veridição, ou seja, eu escolho entender veridição em dois níveis. Primeiro nível é, de forma coletiva, a veridição é a historicidade de um discurso. É essa questão da enunciação, de onde se fala, em que momento se fala, em que momento histórico, para que se dirige essa fala. E de forma subjetiva, a veridição é a análise do lugar subjetivo da enunciação, mas é também uma coisa que é especificamente psicanalítica. A veridição visada pela psicanálise são os efeitos do dizer verdade sobre um sujeito que fala na cura analítica, ou seja, é aquilo que a psicanálise chama de elaboração, o processo afetivo que acontece e os efeitos desse dizer verdade na cura analítica sobre o sujeito que se está analisando. Então, perguntar aqui se existe uma psicanálise Foucaultiana implica colocar em perspectiva estes usos da veridição em Foucault por um lado e na psicanálise por outro lado. Seriam duas perguntas aqui. Primeira pergunta é a seguinte: existiria na psicanálise atual um exame da historicidade coletiva e subjetiva dos discursos em geral e do próprio discurso psicanalítico? Existiria isso? E isso seria equivalente à veridição genealógica e arqueológica Foucaultiana? Primeira pergunta. Segunda pergunta, podemos colocar em perspectiva aqui a elaboração psicanalítica, de um lado, e os efeitos do dizer verdade e das práticas de si, tais como foram desenvolvidos por Foucault, pelo último Foucault? Então, para tentar não responder, mas pelo menos abordar essas perguntas, eu vou desenvolver aqui três grandes pontos. Primeiro, estudarei esse duplo movimento em Foucault da veridição pela psicanálise, que é um momento de celebração da psicanálise, e da veridição da psicanálise, que é um momento de condenação da psicanálise em Foucault. Segundo, vou tentar ver o que no discurso analítico atual cai nessas críticas de Foucault. O que é essa resistência da psicanálise a si mesma? E terceiro, tentarei ver se tem uma aproximação entre o dizer verdade e o processo psíquico da elaboração. Então, veridição pela psicanálise e veridição da psicanálise. Desde Freud, o olhar psicanalítico pretende revelar a pulsão de domínio por trás de toda forma de saber. É uma prática de suspeita aqui, e é essa prática de suspeita, essa empresa de veridição, que interroga sobre as condições de possibilidade do conhecimento, que Foucault reconhece diretamente a psicanálise quando ele celebra a psicanálise. E mais do que só reconhecer isso, a psicanálise, Foucault se inspira desse aspecto da psicanálise. Nas palavras e as coisas, ele emprega uma episteme psicanalítica para desenvolver a sua própria hermenêutica da suspeita. É dizer que, para Foucault, quando a psicanálise introduz o descentramento próprio ao inconsciente, ela derruba a episteme do século XIX e coloca a finitude no horizonte das ciências humanas. Então, Foucault homenageia essa ruptura epistêmica da psicanálise. A psicanálise é considerada aqui como um paradigma mesmo do exame da veridição. Ela permite abordar in statu nascendi os processos de produção do verídico e as modalidades de aplicação dessa verdade.
Isso é ainda mais desenvolvido também na arqueologia do saber através da categoria de formação discursiva, é precisamente a partir de uma abordagem psicanalítica que se almeja considerar as formações discursivas. Vocês sabem que formação discursiva em Foucault é uma forma de abordar diferentemente as disciplinas. Em vez de dizer a literatura, a economia, a política, etc., se trata de ver como os discursos, num mesmo momento histórico, de várias áreas, vão convergendo e produzindo uma unidade de temas, de objetos, de estilos. Isso é uma formação discursiva que participa de jogos de poderes, de jogos institucionais, de processos econômicos e sociais, de formas de comportamento, de normas técnicas. E a psicanálise aqui é que guia essa busca das formações discursivas. Obviamente, Foucault não fala de inconsciente intrapsíquico, nem de sujeito. Porém, a dimensão coletiva desses processos discursivos me parece comparável a uma certa forma do simbólico lacaniano. Ainda que Foucault introduza, a mais do que esse simbólico lacaniano, Foucault introduz uma historicização desse simbólico. O simbólico aqui não é uma estrutura eterna que não muda, é uma estrutura cada vez sempre historicizada. Ora, essa veridição quanto ao exame arqueológico e genealógico deve ser aplicada, obviamente, à própria psicanálise. É aqui que a psicanálise, ferramenta da veridição, passa a ser o alvo da crítica da veridição por Foucault. Então, da arqueologia do saber à vontade, na arqueologia do saber à vontade de saber, Foucault redobra, por assim dizer, essa historicização dos discursos. Ele usa a estrutura psicanalítica do estudo da constituição da verdade contra a própria psicanálise. E, embora sejam diferentes, acho que esses dois processos de veridição são os dois totalmente psicanalíticos. Foucault aqui designa um objetivo assintótico, me parece, da psicanálise. O fato de que, para não se dogmatizar, ela deve virar contra ela mesma os próprios instrumentos e perguntar quem fala na teoria analítica e para quem está dirigida essa fala. Então, essa perspectiva começa, na verdade, já no Foucault dos anos 50, quando, no texto sobre Binswanger, ele termina esse texto dizendo que, termina esse texto analisando o sonho de Dora, o segundo sonho de Dora, analisado por Freud, e aqui destaca o fato que, segundo Foucault, Freud teria falhado em compreender a geografia existencial desse sonho e em ouvir as reivindicações de Dora, ou seja, o seu nojo para os homens, a sua recusa em assumir uma sexualidade feminina. Foucault aqui está salientando as conexões entre o dispositivo psicanalítico e as formas hegemônicas da sexualidade, que é exatamente o que ele vai continuar fazendo em toda a obra dele. Isso está retomado na história da loucura, numa dupla posição de Foucault. Por um lado, Foucault celebra o gesto de Freud, dizendo que Freud despsiquiatriza a abordagem da loucura, permite uma nova tradição de cuidados, permite desenvolver uma escuta da loucura não a partir da razão, mas, por outro lado, tem limites. Porque aqui, segundo Foucault, no psicanalista, os poderes que estavam disseminados nos manicômios estão reunidos nas mãos do psicanalista. É dizer que, para Foucault, é aquilo que ele chama de posição taumatúrgica do ou da psicanalista, que prolongaria a posição do ou da psiquiatra. Isso é ainda mais radicalizado no curso de 74, que se chama O Poder Psiquiátrico, onde Foucault mostra que o poder psiquiátrico consiste numa intensificação da realidade. Como vale esse poder psiquiátrico? No sentido que,
no hospital psiquiátrico, o espaço é organizado para garantir a vitória do psiquiatra como representante hiperbólico da realidade. Então, intensificação da realidade, que Foucault reprova também na psicanálise. E a crítica é continuada em várias obras, em várias conferências, na série de conferências que fez no Rio, A Verdade e as Formas Jurídicas, onde ele salienta o papel de normalização atuado pela psicanálise, em Vigiar e Punir, onde ele mostra que a história do direito penal é contemporânea da história das ciências humanas, numa passagem de uma ostentação dos suplícios, como dizia, a um assujeitamento dos corpos, numa passagem de um modelo jurídico, de poder jurídico, a um modelo de poder disciplinar. E a psicanálise participaria disso. E na última obra de ataque virulento contra a psicanálise, A Vontade de Saber, isso é radicalizado. Foucault considera a psicanálise como a forma mais depurada daquilo que chama dispositivo de sexualidade, é dizer, aquilo que vincula a verdade do sujeito com o sexo. Sexo sendo aqui uma coisa que remete tanto ao sexo do aparelho genital, quanto às práticas sexuais, quanto à sexuação, e que tem que ficar secreto aqui. Então, Foucault conclui essa obra, A Vontade de Saber, com essa frase: a história do dispositivo da sexualidade desde a idade clássica pode valer como uma arqueologia da psicanálise. Então, ataque bem virulento. Então, fica aqui evidente que a psicanálise seria anti-Foucaultiana quando falha em aplicar a si mesma o processo de veridição que ela aplica para as outras disciplinas. Cabe perguntar, portanto, como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Um exemplo, essa separação para vários psicanalistas entre veridição, que eles remetem a condições historiográficas de constituição do saber na realidade exterior, que não importa para eles, e verdade, que seria unicamente a verdade psíquica, a única digna da abordagem psicanalítica na seção analítica. Que essa verdade seria eterna, não se inscreveria em condições históricas. Isso é ainda mais radicalizado por psicanalistas que atacam Foucault e que pretendem achar, desculpem, a verdade do discurso de Foucault no estudo por Foucault das condições da veridição. Por exemplo, Jacques Miller, diante da crítica Foucaultiana do dispositivo de sexualidade, diz que essa crítica visa, segundo ele, a utopia de um corpo fora do sexo que recusa a castração e que provém daquilo que Jacques Miller chama de secção de perversão. Ou seja, patologização total aqui. Os ataques de Foucault à psicanálise seriam então uma prova da estrutura perversa agindo no pensamento de Foucault, nas heterotopias que ele desenvolve, mas também, obviamente, nas suas práticas sexuais, homossexualidade, sadomasoquismo. E o problema, na verdade, é ainda mais amplo e fica mais visível mediática e cientificamente em vários discursos de psicanalistas. Esses discursos articulam os clichês, os mais rançosos, para patologizar qualquer forma de sexualidade fora do coito, membro homem sin vaginae feminae. Ou seja, que retomam as categorias clássicas da nosografia psiquiátrica da perfeição do século XIX, homossexualidade, sadomasoquismo, fetichismo, transvestismo, etc.,
para patologizar qualquer prática considerada como não castrada da sexualidade ou qualquer alteração social das ordens da aliança e da filiação. Isso é muito atual na França, foi um debate muito atual nesse debate sobre o casamento igualitário, foi também um debate no final dos anos 90, quando se tentou votar a lei da união civil de parceiros de mesmo sexo. Vários psicanalistas saíram assim no público, gratificando a comunidade com as suas preferências subjetivas pouco analisadas e reproduzindo estereótipos burros, revestidos com uma metapsicologia eterna. Infelizmente, os exemplos são bem numerosos, vou dar alguns. Por exemplo, em 99, frente a esse projeto do PAX, da União Civil de Parceiros do Mesmo Sexo, uma psicanalista francesa chamada Simone Campos escreveu que o PAX, essa união civil, e a clonagem participem da mesma lógica que a lógica do mesmo. É dizer que ela perpetua essa opinião de vários psicanalistas que um homossexual ama no outro ele mesmo e que recusa a diferença dos sexos. Outros exemplos, o psicanalista Michel Schneider, francês também, que justifica sem nenhuma hesitação essa aberração psíquica dos depravados. Ele escreve o seguinte: essas duas posições, heterossexualidade e homossexualidade, serão equivalentes? Não se pode atribuir a ambas o mesmo grau de maturidade psíquica e afetiva e omitir de ver que os componentes perversos, sadismo, masoquismo, fetichismo, voyeurismo, exibicionismo, erotismo uretral ou anal e as 7 pragas de Egito, presentes na sexualidade de cada um, se encontram muito mais nos homossexuais e são ainda exclusivas de qualquer outra prática. Hoje, como ontem, a humanidade se divide entre homens e mulheres, e não como eles querem que pensemos entre heterossexuais e homossexuais. É exatamente o que pensa também o psicanalista Ana Trella, que escreve que o fracasso da interiorização do outro sexo, na homossexualidade, provém de uma queda da figura do pai nas nossas sociedades. Ou outro psicanalista, Jean-Pierre Winter, que considera que a adoção homoparental vai fabricar uma catástrofe psíquica nas crianças, que vão ser umas crianças simbolicamente modificadas, como os organismos geneticamente modificados. E, felizmente, para aqueles que ficam duvidosos diante dessas confusões de gênero, o psicanalista Pierre Legendre oferece uma definição tão clara como profunda. Ele escreve o seguinte: uma mãe é uma mãe, um pai é um pai. As crianças são as crianças. Que bom para o pensamento. Debaixo de uma aparente, ele escreve, debaixo de uma aparente simplicidade, a montagem da diferenciação subjetiva e social notifica a proibição, P maiúsculo. As categorias genealógicas são categorias lógicas. Elas não são à disposição do indivíduo, mas são a obra da comunidade. Se pode subverter a proibição e destruir a comunidade, como fizeram os hitlerianos, devastando o sistema de filiação. Hoje, a proibição implodiu. Estamos numa fuga maluca. Então, mãe, pai, pai, criança, criança. Eis aqui uma brilhante ilustração da tautológica do pensamento. A igual a A, ou seja, como dizem os portugueses, pão, pão, queijo, queijo. Eis aqui a intensificação da realidade denunciada por Foucault no poder psiquiátrico e aqui na psicanálise. E isso tem a ver com a categoria de gênero e o uso dessa categoria de gênero por discursos em nome da psicanálise. Ora, o que é gênero?
O gênero é um processo relacional que procede de uma relação de poder, dominação de mulheres por homens, mas também uma ordem normativa implicando a produção de uma fronteira entre duas categorias consideradas como absolutamente fixas: sexo masculino, sexo feminino. Esta dualização é em si uma opressão. O sistema de gênero obriga cada um ou cada uma a pertencer a um sexo único, atribuído no nascimento, e a adotar os modos e as práticas de sexuação e sexualidades conformes à definição social do seu sexo. Então, para pensar a possibilidade de uma psicanálise Foucaultiana, cabe repensar o uso dessa categoria de gênero na psicanálise. Cabe repensar como a psicanálise perpetua essa acusação que Foucault faz de sexo-desejo. Ou seja, o que é o sexo-desejo aqui? Quando Foucault ele fala na vontade de saber de ter que contra-atacar o dispositivo de sexualidade, que está fundado nessa categoria de sexo-desejo, usando categorias de corpos e prazeres. O que é o sexo-desejo? O sexo-desejo apresenta o sexo, o aparelho genital, como a causa principal do desejo, e o desejo como a consequência do sexo, no trajeto normativo que vai da sexuação de homens pênis, mulheres vaginas, a uma sexualidade, a heterossexualidade obrigatória. Então, a categoria de diferença entre os sexos, categoria psicanalítica, procede precisamente dessa categoria de sexo-desejo. Ela retoma o sistema binário, que produz a ideia de que o gênero espelha o sexo e de que esse sexo determina todas essas esferas constitutivas do sujeito. Isso ilustra claramente como a psicanálise vai reproduzindo esse dispositivo de sexualidade. Ora, o que está em jogo aqui é a própria epistemologia da psicanálise, na verdade. Porque, como comecei dizendo, a psicanálise não tem nada a ver com saber. E ainda menos com saber sobre o sexo. Mas aqui surge a questão da enunciação do próprio discurso da psicanálise. De onde falam esses psicanalistas que pretendem produzir um saber sobre o sexo? Se a perspectiva do conhecimento é descartada tanto na teoria da psicanálise quanto na cura, como então pode a psicanálise funcionar como discurso se ela mesma cair nos excessos do saber? É verdadeiramente a questão que determina a epistemologia mesmo da psicanálise. Acho que na psicanálise a teorização pode receber 3 estatutos. O primeiro que comecei falando é esse estatuto de crítica de todo modo de conhecimento. Segundo o estatuto, é um estatuto hipotético, fictício, de teorização que é uma fantasmatização. Ou seja, Freud fala da bruxa metapsicologia, de uma ficção total. E terceiro estatuto são os escritos técnicos que tentam produzir um saber pragmático na cura, no desenvolvimento da transferência, na direção da cura. Eu acho que esses 3 níveis são vinculados entre si pelo uso na teoria psicanalítica da metáfora. É a metáfora, só a metáfora, que pode guardar a psicanálise, que pode impedir que a psicanálise caiga nesses excessos do conhecimento. A metáfora consiste na comparação de 2 termos sem o uso de um conectivo, por relação de semelhança. Ela procede à desconstrução de um sentido inicial para a reconstrução de um outro sentido. Ela introduz uma ruptura sintagmática que vai compensando por uma ressignificação paradigmática. E, na verdade, na teoria psicanalítica, não tem conceito, tem metáfora. Tudo é metáfora e tem que funcionar como metáfora. O Édipo, por exemplo,
é uma metáfora, não designa literalmente a situação familiar, papai, mamãe e eu, ou papai, mamãe, a empregada e eu, no final do século XIX, na família burguesa. Isso é uma imaginarização da metáfora. O Édipo é uma metáfora, designa só a questão da limitação da onipotência do sexual infantil, que tem que ser ressignificada cada vez em função das renovações da clínica e da renovação da história e das formas de aliança e filiação. Então, duplo estatuto das teorias psicanalíticas, um estatuto, como dizia Latranche, um estatuto, um nível metapsicológico, esse nível da metáfora metapsicológica, e um nível que ele chama de nível de teorias infantis espontâneas. Ainda mais, em todas as teorias, tem um nível fantasmático. Ainda mais na psicanálise, tem um nível de teorias infantis espontâneas. E esse nível é retomado pela metáfora para produzir o nível metapsicológico da teoria psicanalítica. Por dessignificação, ou seja, que quando usamos termos na psicanálise, quando dizemos pulsão, prazer, narcisismo, sexualidade, não procedem do sentido habitual atribuído a esses termos. Procedem de uma metaforização que nunca deve ser desmetaforizada. Senão a teoria é sempre ameaçada por um núcleo pulsional, um eixo narcisista da teoria psicanalítica, e que pode ser impedido só por uma intersubjetividade. 3 níveis dessa intersubjetividade. A intersubjetividade na transferência é dizer que a teoria psicanalítica vale só a partir da transferência daquilo que está vivenciado na cura analítica, a transferência do analisante da analisante, escutada a partir da contra-transferência do analista da analista. Então, primeiro nível da intersubjetividade, segundo nível da intersubjetividade, a abertura da teoria, a clínica maior da história, ou seja, a teoria psicanalítica não visa uma psique eterna que seja fora das condições de surgimento e de subjetivação históricas dessa psique. Então, intersubjetividade como abertura à história. E terceiro nível, que é o nível da intersubjetividade como frequentação de outras teorias. A teoria psicanalítica não pode sobreviver só referindo, só se remetendo a si mesma. Isso é narcisismo teórico. Ela tem que se abrir a outras disciplinas, a antropologia, a filosofia, a sociologia, estudos feministas, estudos de gênero, etc. Então, quando psicanalistas pretendem articular uma verdade sobre o sexo, o valor metafórico da teoria é cancelado aqui. Os conceitos tornam-se literais. A castração vira perda do pênis. A diferença de sexos é ontologizada como operador real, histórico da psique. A homossexualidade é considerada como um fracasso de internalização do outro sexo. A perversão é uma recusa da diferença dos sexos. A transexualidade é psicose. E não se dá conta da violência tremenda, teórica, clínica, que se faz aqui. Eu trabalho bastante com pacientes transexuais que têm um receio absolutamente terrível contra a psicologia, contra a psicanálise. Pois tem razão, porque tem um maltrato incrível por uma teoria desmetaforizada, totalmente ontologizada aqui. Então, acho que tem 2 dimensões irredutíveis na teoria analítica, e Foucault mostra isso. Uma primeira dimensão, que é o que é almejado, que é o processo analítico. Esse processo, o que é? É a elaboração psíquica, o manejo dos conflitos, dentro da transferência, é uma transformação afetiva dentro da transferência, que é uma repetição, e que acontece precisamente entre analisante e analista. Isso é o processo analítico. Mas tem também um segundo nível, que são as representações sociais, culturais, históricas, políticas e subjetivas que excedem o processo analítico, mas que o acompanham de forma irredutível
e que podem encher esse processo analítico de uma parafernália totalmente imaginarizada. Então, quando, com arrogância e onipotência, em nome da psicanálise, vários analistas pretendem definir as condições ideais da subjetivação certa e normal, eles e elas abandonam a dinâmica psíquica para uma prescrição normativa. Eles e elas desdeixam o processo analítico a favor só das condições históricas desse processo analítico. Então, agora, para terminar essa segunda pergunta, podemos colocar em perspectiva a elaboração analítica, por um lado, os efeitos do dizer verdade e das práticas de si, por outro lado. Não vou desenvolver isso, só vou apontar que isso depende de dois pontos. Primeiro ponto, a questão da negatividade. Nos processos psíquicos, a questão do negativo é central. Todos os processos psíquicos estão definidos em Freud em função do negativo. Todas essas palavras em alemão que começam por Verleumdung, Verdrängung, Verwerfung, ou seja, recalque, recusa, negação, são processos psíquicos que estão definidos em função da proibição, da negação. Em Foucault, o que Foucault mostra em Vigiar e Punir, na vontade de saber, que a negação, a proibição, é um modo de atuação do poder que é historicizado, que é o poder jurídico. E que o poder disciplinar, que é o poder contemporâneo, não age só por negação, ele age por proliferação. Ele não pretende cancelar, suprimir aquilo sobre o que age, mas faz proliferar aquilo sobre o que age. Então, a pergunta aqui, para pensar uma elaboração psicanalítica mais próxima de Foucault, seria: daria para pensar processos psíquicos, não em termos de negação, mas em termos de disseminação de poderes e de resistência? É uma pergunta que acho abre um campo para uma pesquisa que me parece muito importante, muito interessante. A Judith Butler escreveu várias coisas sobre isso em vários textos, por exemplo, na vida psíquica do poder. Então a pergunta fica aberta. E segundo nível, para essa aproximação entre elaboração psicanalítica de um lado e dizer verdade, veridição em Foucault, do outro lado, e tentar pensar como esses processos de práticas de si, que Foucault tenta pensar na idade antiga, se esses processos porque ele almeja pensar nas práticas de si que tenta pensar em termos de estratégias, ou seja, que aqui o sujeito moral é pensado por Foucault não em termos de obediência à lei, que é a dimensão do poder jurídico, mas em termos de estratégias de governo de si mesmo. O que Foucault tenta fazer aqui é tentar pensar a contemporaneidade, aquela do poder disciplinar, se remetendo a uma época antiga, onde ainda não valia o poder jurídico, que é o poder da modernidade. Então, para pensar a contemporaneidade, ele se remete à idade antiga, para tentar pensar as estratégias de si, desenvolvidas como poderes, como formas de reagir ao poder e como formas de governo de si. Então, e ele tenta analisar as práticas de dizer verdade e os efeitos dessas práticas sobre si. Aqui dá para pensar uma aproximação dessas práticas com a elaboração psicanalítica que Foucault às vezes aponta. Mas ele diz, Freud pensou isso, Marx talvez tentou pensar isso, mas o problema é que eles se limitam a uma dimensão de conhecimento e não a uma dimensão de afetividade. É dizer, o que Foucault almeja é um cuidado de si, não um conhecimento de si. E, segundo ele, Freud e Marx e a psicanálise aqui
só se limita ao conhecimento de si, que é constitutivo da pastoral cristã e logo da idade moderna. Acho que aqui é uma falta de leitura da psicanálise, porque, como vimos anteriormente, a psicanálise não tem nada a ver com saber. A elaboração da cura analítica é um puro processo afetivo, é um puro processo de cuidado de si, não é um processo de conhecimento de si. Ao final de uma análise, não se trata de se conhecer, de ter representações de conteúdos plenos de saber sobre si. Se trata de ter feito uma narrativa de si que vale só como um pretexto de ligação afetiva da vida psíquica. É um processo meramente afetivo aqui. E o que aponta também um psicanalista francês que se chama Allouche, Jean Allouche, ele pensa numa possibilidade de psicanálise espiritual, que ele chama de speak-análise, não psicanálise, mas speak-análise, que seria aproximada a essas reflexões de Foucault sobre o governo de si e sobre os efeitos do dizer verdade sobre o sujeito e sobre os outros. Mas então é uma psicanálise definida contra a função psíquica, contra essa produção de saberes sobre o sexo. O último ponto seria a questão da parésia. Não vou desenvolver aqui, mas a questão da parésia, que é uma questão que surge nas últimas obras de Foucault, que é o risco que se toma na Idade Antiga, o risco que alguém toma para dizer verdade e os efeitos desse risco sobre si mesmo. Isso dá para ser aproximado a perspectiva da elaboração, com a perspectiva da elaboração psicanalítica de Lacan, da elaboração psicanalítica de forma geral. Usar a benedição poderia ser aproximado desse não ceder sobre o desejo próprio, que constitui a ética da psicanálise de Lacan. Foucault escreve, por exemplo, que o objetivo da parésia eu cito, de fazer que a pessoa a qual nós estamos dirigindo se ache, num certo momento, numa situação em que não vai precisar mais do discurso do outro. Precisamente porque o discurso do outro foi verdadeiro. Eu acho que não teria melhor definição da psicanálise e da resolução da transferência. Então, para concluir, existe uma psicanálise Foucaultiana? Hoje em dia, o uso da psicanálise como discurso para definir as modalidades certas e erradas da subjetivação, prescrevendo ou proscrevendo identidades sexuadas e sexuais, não é, obviamente, Foucaultiano. Falar como psicanalista, porém, não é falar em nome da psicanálise. São duas posturas muito diversas e provavelmente totalmente incompatíveis. A primeira, a do falar como psicanalista, implica ter acabado uma análise pessoal, ou ter passado por uma análise pessoal, que se poderia definir como uma renúncia em abusar de uma possibilidade, de uma posição de poder. A segunda, falar em nome da psicanálise, é assentar perguntas feitas por uma sociedade que está reelaborando as possibilidades de articulação dos vínculos entre sujeitos. E isso é uma posição de poder. Então, é só questionando suas implicações de poder, é só se renovando, se revocando, que a psicanálise poderia ser Foucaultiana. Mas isso é um processo incoativo, é um processo cada vez repetido diante da novidade clínica. É um movimento no qual a viagem tem destino, mas não tem chegada. Obrigado.